E eu gostaria de tecer uma homenagem ao jovem, começando a falar sobre o que aconteceu um pouquinho antes da Conferência de Estocolmo, que foi o mês de maio de 1968, o ano que nunca acabou. Marcou o início de uma verdadeira ebulição civilizatória. Porque na esteira da Revolução Francesa, que inspirou os ideais democráticos no século XVIII, os jovens franceses, em 68, eles foram às ruas para questionar inconsistências políticas e sociais. À época, o presidente da França era Charles de Gaulle, estava lá já há 10 anos, e havia um inconformismo enorme de um pós-guerra que questionavam os valores democráticos, se buscavam liberdades individuais. Então, no dia 10 de maio de 68, foram levantadas barricadas no Quartier Latin, em Paris, e os estudantes da Sorbonne, eles resistiram, junto com moradores, junto com representantes do movimento sindical, ao avanços da polícia que tentava desmobilizar aquele movimento. E esse movimento, ele reivindicava democracia, direitos individuais e direitos coletivos. Isso demonstra um pouco da efervescência cultural dos anos 60 que levaram àquele clima que foi a realização da Conferência de Estocolmo. Havia fortes determinantes na época com relação a esse levante dos estudantes. A guerra do Vietnã era uma preocupação constante, motivo de protestos. Havia o temor de uma terceira guerra mundial. A Guerra Fria ameaçava o mundo com potencial avassalador de artefatos nucleares. E, anteriormente a isso, havia uma efervescência dos movimentos civis nos Estados Unidos na reação contra as ditaduras militares na América do Sul. Na área cultural, artistas como Bob Dylan, Juan Baez, eles deixavam registradas e faziam muito sucesso com músicas de contracultura, músicas pacifistas, um enorme sucesso dentro do meio universitário. Então, o grande conflito que se estava instalado na época era esse levante contra a Guerra Fria, em defesa da paz, contra a ascendência do capitalismo que caminhava em direção à globalização e em defesa de minorias e liberdades individuais. O filósofo francês Edgar Morin, ele afirmou em 1968 que esses fatos todos, eles revelavam o subterrâneo da sociedade, que isso se caracterizava como um campo minado, tal a efervescência cultural desse período. Né? Sartre, ele dirigiu-se aos estudantes amotinados da Sorbonne, dizendo: trata-se do que eu chamaria de expansão do campo do possível. E ele complementou: não renunciem a isso. É muito interessante que os filósofos perceberam o estágio de ebulição da sociedade e, ao mesmo tempo, que o campo do impossível é atingível e não se deve renunciar a isso. Quando nós pensamos numa transformação cultural, ambiental da sociedade, é exatamente isso, porque a transformação é tão estrutural em todos os sistemas econômicos que você precisa de muito tempo para concretizar isso. Então, quando nós falamos da Estocolmo, de 50 anos atrás, nós falamos de um processo que não terminou e não vai terminar. É um processo contínuo dessa busca do impossível, do que parece impossível agora, mas que, se mantida um processo de resistência, de perseverança, passo a passo nós vamos fazendo a transformação. Hoje é muito mais fácil compreender aqueles tempos, porque a história ela demonstra hoje o fio condutor. O que ocorreu nesse período de tempo e com alguns determinantes lá nos anos 50, 60, que eu gostaria de me referir também. Em 62, a bióloga Raquel Carson publicou A Primavera Silenciosa, que ganhava contornos bastante críticos. Isso foi possibilitado também, lá nos anos 50, pelos irmãos Odum, Howard e Odile,
e eles levantaram em 53 os fundamentos da ecologia, dos quais se destaca o princípio da capacidade de suporte do meio. Em 68, ao mesmo tempo que as barricadas ocorriam em Paris e aquele movimento intenso se dava, inclusive chegando a expulsar o presidente, o de Gaulle fugiu da França e depois voltou e acabou renunciando, abriu novas eleições. Nesse período, um grupo de economistas e especialistas e filósofos e pesquisadores, eles trabalharam através de um grupo fechado chamado Clube de Roma, ficou conhecido como Clube de Roma porque eles se reuniram numa vila da cidade de Roma para discutir os limites do crescimento. Já se entendia, em função de todas essas questões do passado, que havia limites do meio ambiente ao crescimento econômico. Não é? E essa efervescência também cultural, ela foi exatamente o que deu origem à Conferência de Estocolmo, e lá foi debatido o tema os limites do crescimento. Em 73 foi publicado um trabalho chamado Os Limites do Crescimento, já com a participação do MIT, do Massachusetts Institute of Technology. Quer dizer, a questão ganhou um retorno científico e passou a ser um documento de referência. Nós podemos dizer hoje, quando a gente pensa o que nós temos hoje em decorrência daqueles fatos, nós temos a economia verde, que foi uma tentativa de levar esses avanços, essa compreensão para a economia. Nós temos os avanços da economia do capital natural hoje, que é uma relação que orienta fluxos financeiros com o bem-estar humano, não é? Quer dizer, todo aquele processo gerou resultados, gerou produtos que hoje estão aqui. Mas durante a Conferência de Estocolmo de 72, o Brasil teve uma posição terrivelmente anacrônica. O Brasil estendeu uma faixa, eu até anotei aqui para ler para vocês, enquanto o mundo reivindicava um modelo novo de produção e um modelo novo para a área ambiental, o Brasil estendeu uma faixa com o apoio do Itamaraty com os seguintes dizeres: o Brasil é um país que não tem restrições. Temos várias cidades que receberiam de braços abertos a sua poluição, porque nós queremos emprego, dólares para o nosso desenvolvimento. Bem-vindos à poluição, estamos abertos a ela. Essa foi a posição formal do Brasil durante a Conferência de Estocolmo. Bom, o que aconteceu naquela época, numa época de regime militar, é muito semelhante ao que acontece hoje, quando em Davos o presidente Jair Bolsonaro se dirige ao vice-presidente dos Estados Unidos, ex-vice-presidente Al Gore, dizendo o seguinte: a Amazônia tem muitas riquezas e gostaríamos de explorá-las junto com os Estados Unidos. Sem noção. Al Gore responde para Jair Bolsonaro: não entendi muito bem o que você quis dizer. Então, essa postura que havia lá nos anos 70, de venha a poluição, seja bem-vinda a poluição, é muito semelhante ao que ocorre hoje com o governo brasileiro, que retomou aquela ótica militarista dos anos da ditadura. Não é? Naquela época, abriu-se a Transamazônica, de 69 a 74, aproximadamente. E naquela época, as imagens da devastação da floresta amazônica foram tão fortes que o Brasil teve que criar mecanismo para fazer valer um marketing que melhorasse a imagem do Brasil, de tão avassaladora que foram os impactos da Amazônia, cujas imagens correram o mundo. Né? Então, é interessante que aquele processo de degradação ele deu origem à Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, que instituiu o CONAMA. Em seguida, o Brasil passa ao Estado Democrático de Direito, de 1988, e o Brasil, em 1992, veja a velocidade da transformação,
o Brasil passou a ser protagonista e líder mundial de proteção ambiental. De um Estado militar de ditadura, o Brasil passa em poucos anos a uma liderança que cedia a Conferência do Rio de Janeiro, de 1992. O que aconteceu foi essa possibilidade de avançarmos muito nessa questão. Bom, em 1981, então, nós passamos a ter um Estado de direito ambiental. E o Brasil saiu na frente. Incrível como de uma ditadura você consegue um avanço tão extraordinário, né? Bom, depois da Rio 92, onde o Brasil sacraliza o seu DNA das florestas, da biodiversidade, dessa grande riqueza equatorial, tropical, que também traz uma vulnerabilidade enorme do ponto de vista biofísico, bioquímico e também das nossas populações, mas ele tem no seu DNA essa grande vantagem de ter um perfil ambiental que é notório. Não é? Você tem um continente cortado por grande patrimônio ambiental. Então, essa realidade levou o Brasil a esse estágio e nós começamos, de fato, a avançar. Só que, no início dos 20, 21, nós tivemos um fenômeno que é bastante conhecido internacionalmente, notadamente após a Conferência de Paris, não é? E após a Rio+20, que é o backlash. O backlash é um nome bonito, mas ele quer dizer retrocesso. Quando você tem um avanço civilizatório significativo e as coisas estão fluindo bem, é claro que elas não fluem bem para aqueles setores que produziam à custa da degradação ambiental. Então, essa reação, essa perspectiva de retomar aquelas facilidades que o setor econômico mais, eu diria, embrutecido ainda tem, é que leva a essas reações. E o Brasil, na esteira dos Estados Unidos, nos Estados Unidos primeiro surge Donald Trump, que é a antítese, o negacionismo, tudo aquilo que a gente experimentou em termos de declarações de retrocesso na EPA, na Environmental Protection Agency dos Estados Unidos, e depois isso é seguido por Jair Bolsonaro. O negacionismo, como reação aos avanços civilizatórios, ela se baseia, ela é ilógica, ela nega a ciência e ela se baseia e necessita de um grande arcabouço de fake news, de notícias falsas, gera informações para sustentar determinadas posições e governantes que não têm substância. Não é? Então, nós estamos atravessando agora, ainda no Brasil, o final dessa fase do Bolsonaro, que representa esse refluxo civilizatório. Então, eu gostaria de afirmar essa questão da volatilidade que representa o Brasil na área ambiental. Primeiro, você tem um estado de degradação ambiental, o Brasil lá na Conferência de Estocolmo, depois o Brasil vira a maior liderança global e depois o Brasil vira um pária ambiental da gestão Bolsonaro. Então, essa grande volatilidade da gestão ambiental do Brasil, ela precisa ser estudada. Por que conosco acontecem esses extremos? Parece bolsa de valores, né? Você tem um pico, depois você tem uma queda. Então, para isso, você tem que ter instrumentos de salvaguarda no nosso país que são o equilíbrio dos poderes, né? Se você tem um governo central, um executivo, que ele é negacionista e ele apresenta perdas democráticas, perdas civilizatórias, você deve ter um legislativo mais lúcido, você deve ter um poder judiciário que possa segurar as pontas quando necessário. É um jogo de pesos e contrapesos dentro de uma democracia moderna, dentro de um Estado moderno, que não permite essa extrema volatilidade. Montesquieu, ele foi muito sábio, ele e Locke, né? Filósofos, eles colocaram exatamente essa dimensão das democracias modernas.
você tem que ter mecanismos de controle dentro de uma democracia moderna, dentro de uma tripartição de poderes. O que aconteceu no Brasil? O governo atual, ele, além dos retrocessos que ocorreram no âmbito legal, da normatização no âmbito do Sistema Nacional do Meio Ambiente, da perda da fiscalização, dos ataques à ciência, dos ataques ao INPE, ou seja, de todas as boiadas que passaram e toda a destruição da gestão participativa que aconteceu, o governo ele também minou o poder do legislativo na medida em que ele negociou com o Centrão, essa massa oportunista que existe dentro do Congresso Nacional, ele negociou o apoio. E aí ele conseguiu uma neutralização e uma situação de perda de forças progressistas dentro do próprio Congresso Nacional. Mais do que isso, o governo nomeou um procurador-geral da República, que é o fiscal da lei, que é aquele que pode corrigir os rumos, porque ele tem a prerrogativa de questionar a constitucionalidade e a inconstitucionalidade de determinados processos, foi nomeado uma pessoa de confiança do governo, né? Que o presidente Jair Bolsonaro chamava, à época, de a dama do tabuleiro, né? Do tabuleiro de xadrez, a dama é a peça mais poderosa. Então foi feita essa escolha. E para o Supremo Tribunal Federal, que é a grande instância que vai dirimir as grandes questões de constitucionalidade, foram nomeados 2 ministros que frequentemente pedem vistas dos processos, e pedir vistas é uma forma branca de engavetar, né? Você engaveta os processos com pedido de vistas, senta em cima e não volta mais ao processo. Então, é muito fácil travar mediante esse artifício, e isso tem que ser dimensionado. Que lição isso tudo nos traz? Essa tripartição de poderes, ela tem que ser fortalecida a bem da questão ambiental. Não adianta você avançar na economia, você avançar nas Nações Unidas, você tem que ter instrumentos para um Estado democrático de direito que garanta o equilíbrio, que garanta essa normalidade, que impeça a volatilidade da questão ambiental que o Brasil vem sofrendo, né? Então, essa realidade hoje de transformação do Brasil numa república das bananas, onde o agronegócio passou a controlar as coisas, a Amazônia é devastada, 1.000 quilômetros por mês de desmatamento, isso tudo é fruto do descuramento e de uma simpatia que é incompreensível, né, dos setores de degradação da mineração que promovem o desmatamento. Bom, então, eu gostaria já de encerrar, Clemente, dizendo o seguinte, que desde a Conferência de Estocolmo, nós tínhamos uma perspectiva dos riscos que a nossa sociedade corria, porque nós tínhamos os desafios do futuro com relação à sustentabilidade. Hoje, nós ultrapassamos os limites do planeta, que eram desenhados lá atrás. A visão do antropoceno, ela é uma realidade, quer dizer, a extensão das atividades humanas extrapola a capacidade de suporte do planeta. E, por outro lado, você tem essas tendências negacionistas, essa volatilidade na gestão ambiental de democracias ainda em maturação, como é o caso do Brasil, né? Então, nós devemos, nesse momento, refletir sobre como manter esses avanços de forma permanente e segura, né? E precisamos aqui retomar a constatação do Edgar Morin, lá em 68, que o subterrâneo da sociedade é um campo minado. É um campo minado ainda por modelos econômicos que não se adaptam a essa modernidade ambiental, como é o caso do agronegócio mais atrasado do Brasil, da mineração ambiciosa, da extração de madeira sem limites, né? E também é preciso que a gente faça uma reflexão na linha de que Sartre fez aos estudantes amotinados da Sorbonne. Essa capacidade transformadora que nós temos na nossa sociedade, e que é clara no Brasil,
ela só vai ser possível se nós não renunciarmos aos direitos fundamentais à vida e ao ambiente saudável, mantendo uma resistência, não renunciando ao que parece ser impossível. Eu acho que esse é o ponto. Não há impossibilidade de transformação. O que há é que essa transformação ela ocorre passo a passo, geração a geração. E nós estamos numa situação de risco, porque o Brasil enfrenta, como todo mundo, as mudanças climáticas. Isso é muito pior para nós por conta da nossa fragilidade biofísica, bioquímica, da nossa realidade de grande proteção da diversidade planetária, né? E das florestas também. Então, com essas palavras, Clemente, eu espero ter dado um contexto global, mas deixo aqui esse sinal de esperança, de que nós vamos prosseguir no caminho do impossível. Né? Muito obrigado pela atenção.